Hoje eu vou te ensinar a fazer esse cestinho de coelho, que é muito fofinho, muito rápido, muito econômico de fazer. Além disso, também é muito fácil de fazer. E eu vou te ensinar várias técnicas para você deixar ele assim, ó, com um acabamento perfeito. Essa subida retinha, um fechamento invisível de verdade, que não deixa nenhuma cicatriz, nenhum volume. Então, bora pra aula? E para fazer essa fofura, eu escolhi trabalhar com fio meliá, que é um fio que ele é 100% poliéster, ele tem acabamento anti-pile, então ele não dá bolinha, é super macio, ele tem 35 milímetros e ele tem um acabamento rolotê, então é um fio que ele forma esse rolotê, não é como aqueles que é de fita, que fica aberto. Esse novelo tem 500 gramas e no final do vídeo eu vou te falar quanto cestinho você consegue fazer só com um novelo. Então você vai ver que esse projeto é realmente muito econômico. Para trabalhar com esse fio, eu estou usando uma agulha de 7 milímetros. Mas se o seu ponto for muito apertado, você pode usar uma agulha maior, ou se for muito solto, você pode usar uma agulha menor. Vou usar também tesoura para fazer os arremates, e eu gosto também de fazer arremate com agulha de tapeceiro. Essa daqui é daquelas sem ponta, número 13, é uma das maiores que a gente tem no mercado. Mas se você não tiver agulha de tapeceiro, pode usar uma agulha mais fina de crochê também para fazer o arremate. Eu só indico que seja uma agulha mais fina do que a que você está usando, para não esgarçar os pontos que você já fez e deformar o seu trabalho. Então, esses são os materiais. Bora para a aula? Como eu disse, eu vou ensinar você a fazer um arremate totalmente invisível. Para isso, eu preciso deixar um fio que vai me auxiliar na hora de fazer esses arremates, não vai ficar gerando aquele volume que, por mais que a gente fale que o arremate é invisível, ele acaba gerando. E para saber a quantidade de fio que eu preciso deixar aqui antes de fazer o meu anel mágico, a gente precisa saber qual que é o tamanho final da nossa peça. No caso de um cesto, qual que é o tamanho da base e o tamanho da altura. No caso do nosso cestinho aqui, a base, ela tem aproximadamente uns 9 centímetros de diâmetro. Só que a gente precisa saber o raio. Então, ou você mede a metade, né? No caso aqui, 4,5, ou pega o diâmetro e divide por 2. E preciso também saber a altura, porque é aqui, nesse tamanho aqui, que a gente vai fazer os arremates, né? Então, são todas essas carreiras eu vou fazer o arremate. Então, eu preciso saber o total. No caso aqui, ó, uns 9 centímetros. Ou se você, eu ainda vou fazer a minha peça. Então, você vai lá e vai calcular. Se você vai fazer um cesto, por exemplo, de 30 por 30, 30 centímetros de diâmetro por 30 centímetros de altura. Então, o comprimento total aqui é a altura mais o raio da sua base. Então, se é 30 centímetros de diâmetro, o raio é 15. Então, é 15 mais 30. Então, é 45 centímetros no total. No nosso caso aqui, então, ó, tá dando mais ou menos uns 14, 14,5. Eu gosto de arredondar para cima para poder ter uma margem, né? Melhor sobrar do que faltar. Então, vou calcular por 15 centímetros. E aí, uma vez que você achou esse cálculo, no caso do exemplo que eu dei, né? Um cesto de 30 por 30, eu tenho um comprimento total onde eu vou fazer os meus arremates de 45 centímetros. A gente sempre vai pegar esse tamanho e multiplicar por 4. Então, 45 vezes 4 vai dar 180, que é 1,80 m. Então, você vai tirar 1,80 m. No nosso caso, que é 15 centímetros, eu vou multiplicar por 4, vai dar 60 centímetros. Então, eu vou vir aqui, vou pegar a minha fita métrica, vou tirar 60 centímetros. Vou tirar só 30 aqui, porque é o que aparece na tela para vocês. Vou tirar 2 vezes 30 aqui, ó. Pronto. 60 centímetros. Aonde eu marquei os 60 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu anel mágico. Então, aqui, ó, a ponta tá aqui pra baixo, eu vou colocar ela aqui, desse jeito. Imagina que quando a gente vai fazer o anel mágico, fica uma pontinha aqui. Mas no caso, a gente tá deixando uma ponta grandona. E aí, eu vou fazer assim, coloco a ponta aqui, pego o fio do novelo e formo um X aqui na minha frente. Então, eu pego o fio do novelo e jogo pra lá. Com isso, eu formei um X aqui e de cá eu fiquei com 2 fios. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou entrar por baixo do primeiro fio, vou pescar o segundo e vou trazer pra cá. No que eu trago pra cá, eu já faço esse movimento, ó. Torço o meu fio. E aí, eu pego e tiro o meu fio de dentro dos meus dedos. E aí, eu faço assim, ó. O fio que tá vindo do novelo, eu vou colocar aqui no meu dedo de apoio e vou segurar aqui tudo junto pra eu poder fazer a minha correntinha. Então, fiz a minha correntinha, fechei o meu anel mágico. Eu gosto de passar esse fio pra cá, não deixar nada torcido. E aí, agora, eu vou colocar mais 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. E eu vou fazer esses pontos de forma que eles fiquem mais soltos, não aperte demais, principalmente essa primeira carreira.
Pronto, fiz os 6 pontos. Contando com a correntinha que a gente fez no início, a gente vai ter 7 pontos nessa primeira volta. Agora eu vou fechar meu anel mágico. Pra isso, eu vou puxar esse fio, deixar um tanto aqui maior, pra não correr o risco dele escapar. Vou pegar a minha agulha, vou lá naquela correntinha que eu fiz, vou entrar com ela aqui no meio, pra que eu trave esse fio aqui, porque esse fio aqui é esse daqui. E aí eu vou puxar ele, ó. Lembra que eu falei que eu não gosto de nada torcido? Então eu vou puxar aqui de novo. Na hora que eu puxo ele aqui, ó, se ele não tivesse travado, ele ia entrar aqui, fazendo com que essa correntinha ficasse super pequenininha. Então eu coloco a agulha aqui pra não acontecer isso. Agora eu vou puxar o fio fechando o meu anel mágico. Quando eu cheguei aqui, ó, que já tá começando a puxar aqui os pontos, eu já vou também modelando os meus pontos pra ele ficar redondinho, do jeito que eu quero, ó. Puxo até ficar bem fechadinho. Às vezes você vai sentir também que tinha um fiozinho aqui dentro que você puxou e ele veio. Então, a hora que você conseguir aqui, ó, você puxa, não vem mais nada, esse é o ponto que você fechou o seu anel mágico. Agora eu posso tirar a minha agulha daqui, vou pegar o fio do novelo, eu vou puxar ele até desfazer esse pedaço desse último ponto baixo aqui. Vou voltar a minha agulha para esse ponto baixo, vou ajustar aqui o meu ponto, e aí eu vou fechar esse último ponto com o fio do arremate. Então, essa ponta aqui, eu vou pegar ela, vou laçar, vou fechar meu último ponto. E agora eu vou puxar esse fio até ele sair. Agora eu vou vir aqui, ó, na cabeça do segundo ponto. O primeiro ponto é a correntinha que a gente fez. Na cabeça do segundo ponto, de trás pra frente, eu vou entrar com a minha agulha, vou entrar bem aqui, ó. Vendo, ó? Entre a correntinha e o primeiro ponto. Vou entrar com a minha agulha, vou pegar o fio, vou laçar e vou levar lá pra trás. Agora eu preciso fazer com que esse fio volte por onde ele tá saindo. Então, se ele tá saindo aqui, ó, ele vai voltar aqui. Então, eu preciso entrar com ele aqui, ó. Se você tiver dúvida, faz assim. Entra com a sua agulha aqui pra você ver o caminho, ó. Pode olhar aqui atrás também, ó. O que que o fio faz? Ele sai do ponto que ele tá, vem no ponto da frente, passa por baixo e volta no mesmo lugar. E ele passa pelas duas laçadinhas aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar por essa e por essa laçada. Como eu tô com uma agulha de crochê, eu preciso entrar de trás pra frente pra poder pescar. Então, eu vou pegar essa laçadinha e essa daqui. Laço meu fio e trago pra cá. Com isso, eu fiz um arremate perfeito, que você não sabe onde começa, onde termina o seu ponto. E aí, a partir de agora, a gente vai fazer os arremates sempre assim. E o ponto da próxima carreira, ele vai vir bem aonde tá o fio aqui. Então, aqui, ó, embaixo desse fio, eu vou entrar com a minha agulha, ó, pegando o Vzinho. Entro com a minha agulha, laço o fio. Agora, eu vou pegar o fio do novelo, laço o fio do novelo, trago pra frente. Vou fazer uma correntinha, só que eu vou fazer essa correntinha na altura de um ponto baixo. Eu não vou fazer ela nem curtinha demais e nem comprida demais. Ela é da altura do ponto baixo que eu tô fazendo. Fiz a minha correntinha. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer aumento em todos os pontos. Então, eu fiz aqui no primeiro um, vou fazer mais um ponto aqui e vou pro próximo. Sempre entrando no meio, aqui na frente, e saindo no meio, ali atrás. Fiz um ponto, vou pro próximo. E vou seguir assim até o final da minha volta, onde eu vou fazer o arremate novamente, como eu fiz nesse aqui. Ó, cheguei aqui no final, esse é meu último ponto. Eu não vou fechar ele com o fio do novelo, eu vou usar o fio do arremate. E cuida também para que, ó, na hora que você for puxar esse fio, você não ficar torcendo um fio com o outro, porque isso gera volume desnecessário. O que faz uma peça ficar bonita, ficar harmônica, que vocês olham e falam, nossa, por isso as peças são tão bem feitas, são tão bonitas, é o cuidado com esses pequenos detalhes. É não deixar fio torcer, é não deixar ponto um maior do que o outro, é ter cuidado na hora de tecer. Você tá tecendo isso aqui, pensa que você tá fazendo isso por amor. Então, você tá colocando ali sua alma. A gente fala tanto que o artesanato é bonito, né? Que a gente não só vende um produto, que a gente transforma fios em arte. Então, vamos ter cuidado na hora de fazer. Então, aqui, ó, vou puxar aqui pra frente, pra distorcer os dois aqui atrás. E agora que eu vou laçar esse fio, ó. Ele não vai vir torcido. Laço o fio, puxo até sair, venho aqui na cabeça do segundo ponto, pego o fio, levo lá pra trás e volto ele aqui no mesmo lugar. Eu sei que agora eu fiz rápido, mas como você tá vendo online, você consegue diminuir a sua velocidade do vídeo. Aqui em cima tem uma engrenagem que você consegue ir lá e velocidade você pode colocar 0.5, que ele fica mais lento, ou pode voltar na primeira vez que eu ensinei pausadamente e repetir. Pode pôr pause, vai, volta, vai e volta. E aí agora eu vou fazer a próxima carreira. Bem aonde tá o fio, vou entrar com a minha agulha aqui no meio, vou laçar o fio, trazer pra frente, vou fazer minha correntinha na altura de um ponto baixo e no próximo ponto eu vou fazer outro ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto e um aumento. Então, eu fiz um ponto aqui, vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto.
no próximo eu vou fazer um aumento. E aí, eu quero dar uma dica pra você. Quando você for fazer um aumento, toma o cuidado também de não deixar um ponto em cima do outro. Tá vendo a diferença desse ponto pra esse ponto? É que nesse aqui, eu puxei o fio de qualquer jeito e aí acabou que o segundo ponto ficou em cima do primeiro. Vou te mostrar como que você vai fazer pra isso não acontecer. Quando você fizer o primeiro ponto, você faz seu ponto aqui. Quando você for fazer o segundo ponto, você vai meio que dar uma empurradinha nesse primeiro ponto pro cantinho, vai entrar com a sua agulha ao lado desse ponto, não por cima, aqui, ó. Que normalmente que as pessoas fazem, ela pega aqui. Não, joga o seu ponto pro cantinho e entra do ladinho com a sua agulha. Traz o fio. Quando você trouxer, você pode dar uma repuxadinha aqui, ó, pra ele se acomodar aqui do lado. E aí, você faz o seu ponto. Então, percebe que aqui, ó, um ponto está do lado do outro e não um por cima do outro. Esses detalhes, gente, fazem a diferença. Então, vou desmanchar aqui pra poder fazer do jeito que vai ficar mais bonitinho. E aí, a gente vai continuar aqui com a sequência de um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Outra dica que eu quero dar, nas minhas aulas presenciais, eu vejo que as pessoas às vezes têm dificuldade de fazer o ponto baixo centrado, que a gente fala assim, coloca no meio do V, entra com a agulha no meio do V, e a pessoa não consegue enxergar o V. A grande maioria das vezes que isso acontece é porque a pessoa faz um ponto baixo cruzado, ao invés do ponto baixo normal. Não é errado, gente, é um outro tipo de ponto, mas para o ponto baixo centrado, é melhor que você pegue do jeito que eu vou mostrar. Qual que é a diferença? No ponto baixo cruzado, você entra com a sua agulha e pesca o fio por cima, colocando a sua agulha por cima do fio e traz ele. Quando você faz isso, o fio que você traz, ele vem torcido. Olha só a diferença. Se eu faço assim, ó. Tá vendo? Ele vem torcido. Quando você entra com a agulha por baixo do fio, ó, venho aqui, ó, minha agulha tá por baixo, o fio tá por cima da agulha. E aí eu pesco essa agulha por baixo do fio, esse fio ele já vem sem torcer. Ele vem num Vzinho, tá vendo? Então, essa é a diferença do ponto baixo cruzado pro ponto baixo normal. Então, às vezes a gente fala, coloca no meio do V. A pessoa não vê um V porque ela tá fazendo um ponto baixo cruzado. E aí, quando ela puxa, vem um X. E aí, outra dica pro ponto baixo centrado ficar certinho também. Você vai entrar no V aqui. Tá vendo o V aqui? Aqui embaixo. Outra dica também, qual que é o lugar certo? Tá vendo aqui, ó? Onde encontram as duas correntinhas aqui, uma com a outra, quando elas fazem isso daqui, é embaixo disso aqui. Então, eu venho aqui, ó, no Vzinho, vou entrar no meio. E eu também preciso sair no meio aqui atrás. Todo ponto baixo, aqui atrás, ele também tem duas perninhas. No fio de malha, às vezes é mais difícil, porque acaba que um fio encontra com o outro. Mas aqui, ó, a gente consegue ver bem, ó. Uma perna de cá, outra de cá. Ela tem um risquinho aqui em cima, fica parecendo a letra grega pi, tá vendo? Então, a gente tem que entrar no meio e sair também no meio. Então, quando eu vou entrar aqui, ó, vou fazer o próximo ponto, vou entrar no meio e vou sair lá no meio também. Se eu saio assim, o meu ponto vai ficar torto aqui na frente. Ou se eu sair pro outro lado, também vai ficar torto. Muita gente também erra na hora de fazer o centrado, coloca aqui, entre um ponto e outro, na cabeça do ponto, aí não vai ficar centrado. Então, o centrado é no meio do ponto, saindo também no meio do ponto lá atrás. Agora, eu quero que você se inscreve nesse canal, porque isso aqui, gente, isso aqui é ouro, 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 ouro. Isso aqui é conteúdo de aula paga que eu tô dando aqui gratuito pra você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve, coloca um like aqui também, porque não é possível que você não gostou dessa dica. E se você aplicou e fez diferença pra você, comenta aqui se você fazia ponto baixo cruzado sem saber que era cruzado. E aí, vamos seguir aqui, então, com a nossa sequência. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até chegar aqui no final. Chegamos aqui ao final da terceira carreira. O nosso cestinho vai ter só 3 carreiras, para ficar o tamaninho bom de você colocar uns bombons ou até aquele ovinho de 50 gramas. Mas se você quiser aumentar, né, fazer um cesto maior, basta você seguir a sequência numérica aqui de pontos, né, de aumentos, como vocês podem ver. Na segunda carreira a gente fez aumento em todos os pontos, na terceira a gente fez um ponto e um aumento. Então na quarta carreira você vai fazer 2 pontos e um aumento. Na quinta carreira você vai fazer 3 pontos e um aumento. Agora a maior dica que eu dou para você é que se você quer uma base redondinha, você não vai colocar aumento em cima de aumento. Então, na próxima carreira, se eu fosse fazer uma próxima carreira, o meu aumento sempre viria em cima aqui, ó, do ponto que ficou sozinho, tá vendo? Então, como é que eu sei que o ponto ficou sozinho? Eu olho pelo pezinho dele. Então, o ponto, ó, o Vzinho, como eu expliquei agorinha pra você, embaixo aqui, ó, no pé do ponto, quando eu coloco aqui nesse buraquinho, só tem um Vzinho. Se eu venho aqui pro lado e olho aqui, ó, esse Vzinho e venho aqui, ó, no buraco que tem ele, tem outro Vzinho.
crochêzinho junto. Então, eu sei que aqui tem um aumento. Então, quando eu estivesse crochetando aqui, ó, eu ia olhar. Eu ia colocar o meu aumento nesse. Nesse aqui não, porque tem um aumento aqui junto. Eu ia colocar nesse, entendeu? Porque se eu começo a colocar aumento em cima de aumento, vai formando quinas. Então, a sua peça não vai ficar redondinha. Então, se você quiser aumentar, igual eu falei, você vai aumentando numericamente os seus aumentos, aí sua peça vai ficando plana até onde você quiser. E voltando aqui, então, no último ponto, eu não vou fazer com o fio do novelo, eu vou fazer com o fio de arremate. Agora, para subir as nossas paredes, eu quero fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui. Por quê? Às vezes você vê cestos que eles ficam meio abaloados, assim, ó. Na hora que você vê aqui, ó, ele tá fazendo uma curva, meio que ele sobe assim, ele fica bujudinho. E aqui o meu, como você pode ver, ele fica bem retinho. Por quê? Você pode fazer as paredes do cesto só parando de aumentar. Se eu parasse de aumentar da agora, ele ia fazer isso aqui, né? Então, na próxima carreira, eu não fizesse mais nenhum aumento, ele ia fazer isso aqui e ia começar a subir. Ou você também pode vir pegando nessas duas laçadinhas. Tem gente que pega só assim. Eu gosto de fazer uma carreira de ponto baixíssimo para depois vir com os pontos baixos ancorados nele. Então, faço o baixíssimo aqui e depois vocês vão ver que eu vou colocar o ponto baixo em cima do baixíssimo. Só que para ficar com o acabamento perfeito, para fazer o baixíssimo aqui, eu precisava desse fio do novelo do lado de cá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse fio. Só que para não ficar muita emenda, eu já vou cortar o fio com quantidade suficiente para fazer o meu baixíssimo e começar a carreira de ponto baixo. Depois eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a emenda. Então, para isso, o que eu vou fazer? Ó, vou medir aqui quanto que tem essa volta. Vou dar a volta aqui com o meu fio. Não precisa ser em cima, pegar a fita métrica, nem nada disso. Só mede aqui. E aí, eu vou tirar 8 vezes esse tamanho, ó. Então, fiz aqui, ó, 2 vezes. Vou dobrando aqui até tirar 8 vezes. Aí, eu venho e corto o meu fio. Toma cuidado, que agora a gente tem duas pontas soltas, a gente vai puxar a maior. No mesmo rumo que tá aqui esse fio, eu vou vir aqui, ó, agora pelo meio, não é no centrado, no meio. Entre um ponto e outro, eu vou puxar essa ponta maior e vou trazer toda ela para esse lado de cá. Vou virar o meu trabalho, ó, tô com ele aqui, vou só virar aqui, ó. E aí, eu venho, ó, nesse ponto aqui da frente, então o fio tá aqui, eu vou vir nesse ponto, vou laçar, vou trazer pra cá e vou fazer baixíssimo, ó. Vou seguir aqui com a sequência de baixíssimo até dar a volta toda. Toma cuidado pra não fazer esses pontos baixíssimos muito apertado, porque pode começar a fechar aqui a sua base. O ponto baixíssimo, ele tem que ter a distância certa aqui, ó. Então, você traz o fio aqui. Não pode ser assim, vendo que você vai repuxar? E também não pode ser assim que vai ficar um buraco. Então, tem que ser a distância ideal aqui pra você chegar no próximo ponto. Cheguei aqui no último ponto, vejo por esse fio aqui. Aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo. Nesse ponto antes, eu vou puxar o meu fio até ele sair. Aí, eu vou fazer essa última correntinha que falta. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo desse ponto aqui, ó, do baixíssimo. Cuidado, no baixíssimo. Vou puxar esse fio de novo todinho. E aí, eu vou voltar com o fio da onde ele tá saindo. Então, vem aqui, ó, entra aqui e puxa o fio. Agora, eu vou aqui, ó, inverter pra cá, que agora eu vou trabalhar aqui. E aí, agora eu vou vir aqui, ó, nesse ponto onde ele tá saindo aqui, vou puxar o meu fio pra cá. Vou fazer uma correntinha de novo na altura de um ponto baixo, não vou fazer ela pequena. E aí, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo, sempre pegando as duas laçadinhas dos meus pontos baixíssimos que eu criei aqui. Com isso, os meus pontos vão ficar em pé. Eles têm uma base aqui que eles pegam e ficam em pé. E por isso que aí fica a subida retinha aqui. Quando o fio estiver acabando aqui, ó, você vem, faz o último ponto que der e puxa o fio. Volta com a agulha aqui no buraco, como se você não tivesse terminado esse ponto. Pega agora o fio que tá vindo do novelo, deixa uma pontinha aqui, não precisa ser muito grande, uns 4 dedos mais ou menos, não precisa ser muito grande. E aí, você vai fazer os seus pontos passando por cima dela. Vou laçar aqui e vou passar por cima dela, já arrematando. Essa ponta aqui a gente vai arrematar depois. Quando tiver aqui acabando, você vai fazer assim, você vai dar uma puxadinha aqui no fio, mas não puxa demais a ponto de repuxar o seu trabalho, tipo assim, ó, não puxa muito, tá vendo que puxou aqui? Você vai puxar só o tanto de acomodar. Acomodei, posso passar por cima de mais alguns pontinhos aqui e vou seguir até o final. Cheguei aqui no último ponto, a gente vai fazer igual a gente tava fazendo na base, ó. No último ponto, eu não vou fechar com o fio do novelo, vou fechar com o meu fio de arremate. Pego o meu fio, laço
puxo até sair, venho aqui na cabeça do segundo ponto, laço o fio, levo pra trás, ajusto aqui, ó, vai sempre modelando o seu crochê, pra que ele fique no formato que você quer. Volta aqui, mesma coisa, pego, ó, nas duas laçadinhas, trago pra cá, ajusto a minha laçada, pego agora no centrado aonde tá o meu fio. Então, meu fio tá nesse ponto, eu vou pegar no centrado aqui. Laço, trago pra frente. Faço a correntinha na altura do ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo centrado em todos os pontos da base. A partir de agora, a gente não tem mais nenhum aumento. Quando chegar na outra ponta do fio aqui, a gente vai fazer assim. Eu vou conduzir ele aqui pra ir escondendo. Mesma coisa, ó, vou dar uma repuxada aqui, mas vou alinhar para não ficar muito puxado. Agora, eu já vou até aproveitar para cortar esses fios, porque depois pode ser que fique mais difícil com um cestinho mais alto. Cheguei no último ponto, vou fazer o fechamento com o meu fio de arremate. Ó, fiz aqui o que eu falei para vocês não fazerem, que é deixar os fios torcidos. Vamos cuidar para isso não acontecer. Pronto, arrumei. Agora eu vou seguir aqui com os meus pontos baixos centrados. Outra dica, gente, às vezes você acha assim, meu trabalho tá ficando cheio de buraco. Normalmente o que causa buraco é quando você deixa essa laçada aqui, ó, quando você finaliza o ponto grande. Então, se você deixa essa laçada aqui muito grande, ela acaba formando os buracos. Essa laçada, eu costumo deixar ela na medida dessa parte mais grossa da agulha aqui. Qualquer agulha que eu estiver usando, eu normalmente deixo essa laçada nessa espessura. Você pode até dar uma olhada aí enquanto eu tô crochetando, que você vê que às vezes quando eu termino de fazer um ponto, eu pego e dou uma puxadinha aqui, ó, de leve, já é tão automático que eu nem vejo fazer, que é pra deixar essa laçada na espessura da agulha. E aí, outra dica também, pra você deixar sempre seu ponto na mesma tensão, no mesmo tamanho. Imagina o seguinte, você tá fazendo um trabalho aqui, mesmo que seja num trabalho redondo, imagina uma reta no pé do seu ponto aqui. Então aqui, ó, eu já tô trabalhando em um trabalho reto. Você vai subir a sua laçada aqui, ó, essa daqui, de forma que a sua agulha fique paralela ao seu trabalho. Então aí você sobe e aí você fecha o seu ponto. Quando você fecha o seu ponto com sua agulha assim, seu ponto vai ficar apertado. Olha a diferença. Ou se você fecha o seu ponto com a sua agulha assim, seu ponto vai ficar grande demais, vai ficar lá. Então, para você manter sempre o seu ponto no mesmo tamanho, pegue essa medida, ó. Se você para reparar quando eu tô crochetando aqui, eu sempre dou essa puxadinha aqui. Então, eu dou essa puxadinha para ficar na altura certa e quando eu termino, eu dou essa puxadinha para ficar com essa laçada no mesmo tamanho. E aí, com isso, eu tenho os meus pontos todos mais ou menos do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer aqui até dar 5 carreiras. Eu já tô na terceira, então tem 1, 2, 3. Vou fazer essa e mais 2. Porque na sexta a gente vai fazer as orelhinhas e finalizar o nosso cestinho de coelho. Cheguei aqui na sexta carreira, fiz o fechamento e subi. Agora a gente vai fazer 7 pontos antes de fazer a primeira orelhinha. Então já fiz 2, vou fazer mais 5. Fiz os 7 pontos, agora eu vou fazer 9 correntinhas. Agora, na terceira correntinha, eu vou fazer um baixíssimo. Só que eu vou pegar aqui atrás. A correntinha, ela tem a parte da frente, essa aqui que a gente vê, a trancinha. Ela tem essa perninha e essa perninha de cá. Só que eu vou pegar lá atrás, ó. Vou girar ela um pouquinho e vou pegar essas perninhas que formam aqui atrás. Então, vou pular a primeira, a segunda. Na terceira é que eu vou fazer o meu baixíssimo. Então, pego aqui, ó. Bem nessa perninha aqui atrás. Laço, faço o meu baixíssimo. Depois, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto alongado. Então eu vou laçar, vou entrar aqui como se fosse um ponto alto. Só que ao invés de tirar 2 laçadinhas e depois mais 2, eu vou tirar só uma. Então eu vou passar só por essa aqui. E agora eu vou passar por essa e por essa. Vou passar 2 laçadas. E vou terminar passando por essa e por essa, 2. E aí eu vou fazer outro ponto alto alongado. Repetindo, laço o fio como se fosse fazer um ponto alto. Entro lá, sempre entrando nessa alcinha de trás. Trago pra frente, tiro uma, tiro 2, tiro 2. Esse ponto, ele fica mais alto um pouquinho do que o ponto alto. Eu prefiro assim porque eu acho que o ponto alto duplo, né, no caso dando 2 laçadas, eu acho que ele acaba formando um buraco aqui. E assim ele fica mais preenchido. A próxima vai ser um ponto alto novamente. Agora um ponto alto normal. Vou tirar 2, tirar 2. E o último ponto vai ser um ponto meio alto. Então, trouxe pra frente, vou passar pelas 3.
Agora eu vou fazer um ponto baixo centrado já no próximo, não pulo. Vou vir aqui, faço um ponto baixo centrado. Então, para recapitular, a nossa orelha ela é feita com 9 correntinhas, um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tudo pegando a alcinha de trás, tá? Um ponto baixo, um ponto alto, 2 pontos altos alongados, um ponto alto e um meio ponto alto. Aí eu volto e já faço um ponto baixo centrado aqui e vou fazer mais 2. Fiz os 2, agora eu vou fazer a outra orelhinha, que é repetir toda essa sequência novamente. Qualquer coisa, volta e vê direitinho aqui como que é a sequência. Eu vou acelerar aqui para o vídeo ficar mais dinâmico. Terminei minha orelha, volto aqui, ó, mesma coisa, eu não vou pular nenhum ponto. Vou voltar aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo centrado. E agora as nossas 2 orelhinhas já estão prontas. E eu vou seguir aqui, ó, com ponto baixo centrado até chegar aqui no final. Então, cheguei aqui no final, fiz o arremate, como a gente já estava fazendo. E agora eu posso já cortar o meu fio para esconder essas pontas. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Como eu disse, você pode usar uma agulha de crochê, mas eu indico que seja uma mais fina para não esgarçar os pontos que você já fez. Vou passar aqui, ó, a agulha de tapeceiro por entre alguns pontos. Não precisa ser muitos, mas eu só indico que passe por dentro de todas as perninhas dos pontos. Não pula uma, porque aí você vai ficar vendo o fio aqui atravessado. Passa aqui, ó, passei por baixo de 3 pontos, já é o suficiente. Cuidado para não repuxar os seus pontos que já foram feitos. Vai ajustando. E aí agora eu vou voltar no mesmo lugar que eu vim, só que eu vou pular a última perninha que eu passei. Então, essa daqui, eu vou passar aqui por dentro, ó. Volto lá, não precisa necessariamente voltar no mesmo lugar, não precisa necessariamente ser só 3 pontos, pode ser mais, do jeito que você achar melhor. Puxa aqui e vou ajustando. Isso aqui vai fazer com que o seu fio fique travado. Agora eu vou cortar. Se você for muito preocupada, achar que pode ser, que vai desmanchar, você pode vir aqui, ó, levanta, coloca um pinguinho de cola pega mil ou cola pano, coloca aqui, passa mais uns pontinhos e aí você corta. Mas eu não vejo necessidade, tá? Pode ficar assim. Já fiz muito cesto, já usei e nenhum desmanchou. Agora eu vou esconder o outro da mesma forma, só que eu vou esconder para o outro lado, para não gerar volume excessivo só num pedaço. Modela o seu cestinho, principalmente se você for tirar uma foto para mostrar para alguém. E aí você pode colocar bombons, você pode pegar aqueles ovinhos de 50 gramas que cabem aqui, ou só balinha, o que você achar melhor. E dar de presente. Pode também juntar com um porta-copo de coelhos, que eu já ensinei aqui no canal, e fazer um kitzinho para dar de lembrancinha para alguém. E aí vai ficar lindo. Coloca uma caneca junto também, ou só esses 2 aqui também, fica lindo numa caixinha, com aquelas palhinhas, fica a coisa mais fofa, um ótimo presente de Páscoa. E como eu disse lá no início do vídeo, vou te falar, esse cesto ele é muito econômico. A gente gastou menos de 120 gramas para fazer esse cestinho aqui. Então, um novelo, ele dá em média uns 3 cestinhos, de 3 a 4 cestinhos, dependendo da sua tensão de ponto, se você gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de fio. Então, é bastante econômico também. E é bem rapidinho de fazer, né? Agora, me conta nos comentários o que você achou dessa aula e qual que foi a dica de ouro que mais fez diferença para você na hora de tecer. E se você fizer e postar lá no Instagram, me marca porque eu vou adorar ver. Aproveita e já me segue lá também. O link pro meu Instagram tá bem aqui na descrição. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.